legal assim trocar ideia, porque é importante a gente trazer e levantar questões para a gente poder fazer a nossa reflexão. Porque, na verdade, tudo aquilo que nós trazemos é fruto daquilo que nós vamos estudando, pesquisando, e aí a gente coleta aqueles pontos que são bem significativos para nós. E hoje nós vamos trocar ideia sobre a ação magnética da prece. Por que a gente fala ação magnética da prece? Porque, na verdade, nós estamos, como diz Kardec no livro dos Médiuns, estamos mergulhados no fluido cósmico universal. E tudo é energia. O nosso pensamento, como nós vamos ver, é um atributo do Espírito. E nós, quando entramos em conexão com o Pai, mobilizamos essas energias pela vontade do nosso pensamento. Então é isso que nós vamos ver nessa manhã. E a bibliografia que nós utilizamos é a Gênese, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e Evolução em Dois Mundos, psicografado pelo Chico através do Espírito de André Luiz. Essa imagem é para a gente ter a noção exata de como é que nós expandimos aquilo que nós somos portadores. Percebe? Nós somos seres imortais. Nós somos espírito, que é uma centelha divina. Precisamos do corpo perispiritual que nos interliga a essa matéria, molécula a molécula, desde o momento da concepção dos nossos pais. Então, só isso já está representando para nós que realmente nós atuamos e interagimos nesse meio que é o fluido cósmico universal, que é o princípio de tudo. Então, essa imagem que nós estamos vendo, nós estamos irradiando, é a expansão da nossa matéria perispiritual, vamos dizer assim. Porque todos nós somos dotados da glândula pineal, não é assim? E nós sabemos também que a glândula pineal é a glândula da mediunidade, com a qual nós, é essa antena que sinaliza e permite a interação com o mundo físico e espiritual. Então vamos guardar essa imagem. Essa irradiação que nós estamos vendo aqui, acontece 24 horas. Porque a única coisa que precisa do repouso físico são as nossas células, é a composição fisiológica, certo? Para a gente recompor as energias despendidas durante o dia. Mas na condição de espíritos que somos, não. Nós não somos uma centelha? Sim ou não? Os desencarnados responderam primeiro que nós. Sim ou não? Sim, sim. Nós temos que ter essa convicção plena que nós somos uma centelha divina criada por Deus. E Kardec pergunta na primeira questão do livro dos Espíritos, o que é Deus? E o que os Espíritos disseram para ele? Inteligência Suprema, causa primária de todas as coisas. É certo? E nós somos filhos dessa inteligência suprema. Então ele com certeza nos dotaria de todas as ferramentas necessárias para alcançar o quê? A evolução plena, que é a plenitude espiritual. É para isso. Então, quando nós pensamos, associamos ao nosso sentimento e emanamos através da vontade, isso aqui. E a gente para de pensar um segundo sequer? Para ou não? Não. Percebe? Como nós estamos irradiando essa energia 24 horas. Isso é real. Por isso que eu trouxe essa imagem com essa expansão fluídica perispiritual. Porque onde que está localizado o nosso
nosso centro de força? É no corpo? A única coisa da ferramenta fisiológica é a mediunidade. A mediunidade é física. Por isso, nós, através do corpo perispiritual, mobilizando essa energia, nós estamos irradiando essa energia 24 horas, porque o centro de força coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e eugenésico estão localizados no meu corpo perispiritual. Percebe a importância da gente refletir sobre essas questões? Por isso, a ação magnética da prece, porque nós mobilizamos essa energia eletromagnética existente no fluido quântico universal para a realização daquilo que nós pretendemos, ou através de um pedido, por nós, pelos outros, por encarnado, desencarnado, próximo, distante, pode estar até fora do país. Então, por isso, nós trazemos essa reflexão para que a gente tenha a convicção plena de que no momento que estamos exteriorizando a nossa invocação, porque é o que nós vamos ver aqui, isso está lá no capítulo 27 do Livro dos Espíritos, pediu, obtereis. Mas a gente tem que entender como que tudo funciona. Aí Kardec vai dizer assim, que a prece é uma invocação. Porque na hora que eu concentro, vou fazer a prece, eu não elevo o pensamento a Deus, ou a Jesus, ou a espiritualidade amiga, os mentores da casa, não é assim que a gente começa? Nós, nesse momento, estamos fazendo a invocação, rogando para que eles possam materializar aquilo que nós estamos suplicando. Né? Então, ela, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em contato com o ser a quem se dirige. Percebe o valor de tudo isso? Será que quando a gente vai fazer a prece, a gente lembra de todos esses fatores? Então é bom a gente começar. Né? Aí, continuando, ele vai dizer assim: a prece é um pensamento, olha só, tem requisito. Quando fervorosa, ardente, feita com fé, com confiança naquele no qual eu me dirijo, vai produzir o efeito de uma magnetização, não só chamando o concurso dos bons espíritos, mas dirigindo ao doente uma salutar corrente fluídica. Quando a gente faz a irradiação ou quando a gente se submete ao tratamento à distância, o que é que eu estou fazendo? É isso aqui. Percebe o valor, a importância? Às vezes a gente requer, vai no médico, faz um monte de exame e não tem nada. Isso sinaliza para mim que a questão não está na matéria, na constituição física, mas é de ordem espiritual. Aí eu vou buscar o tratamento espiritual. E eu me submeto a esse tratamento. E aquela equipe espiritual da casa, ela faz a irradiação para aquela pessoa. E quando faz essa irradiação, é exatamente isso que eu estou mobilizando, essa ação eletromagnética existente no fluido cósmico universal. Porque aquele grupo ou aquela pessoa dedicada a essa atividade na casa, vai através do seu pensamento, associado ao seu sentimento, pela sua vontade, sob o amparo da equipe espiritual que auxilia, fazer esse processo até a pessoa que está necessitada. Ou nós mesmos, né? Nós vamos ver mais adiante. Aí nós vamos então entendendo que o pensamento é atributo do espírito. Como pode um pensamento ter efeito de uma magnetização? São questões que a gente levanta, porque Kardec sempre fala que tudo nós temos que colocar na base da razão. Porque a doutrina espírita, ela não é achismo, ela é efetiva, ela esclarece, ela torna claro aquilo que a nossa compreensão ainda não chegou ao nível desejado de assimilar todas as coisas. Aí, ó,
precisamos então compreender como ocorre essa transmissão para que possamos ter a noção de como atingimos pelo pensamento um ser que está distante de nós. Nós temos que entender, porque se nós somos trabalhadores da casa, nós temos que saber desses fatos. Aí a gente se recorre lá ao capítulo 25 do Livro dos Médiuns, quando Kardec trata de questões, perguntas e respostas, ele se dirige à equipe espiritual. São 1000 casas espíritas nas quais Kardec se utilizou na época da codificação para ele fazer a elaboração da codificação. Então, é recurso que nós temos que lançar mão, porque está à nossa disposição para a gente entender pelo menos um pouquinho da realidade da nossa existência. Porque a nossa doutrina abrange a questão filosófica, religiosa, no entendimento da religiosidade em ligação com o Pai, e a questão científica, as questões de base científica da nossa vida. Porque tudo tem uma lógica, tudo tem uma razão de ser. Então, lá nessas questões, lá no item, capítulo 25, no item 252, questão, olha a pergunta que ele vai fazer. Como podem os espíritos dispersos pelo espaço ou pelos diferentes mundos, olha, ele vai mais profundo, ouvir as evocações que lhes são dirigidas de todos os pontos do universo? É uma pergunta bem interessante isso que ele fez. E olha o que os espíritos vão dizer. Aqui eu fiz essa figuração para a gente entender. Olha ali, a gente está vendo a expansão fluídica, as figurinhas mais azul mais escuro em direção ao desencarnado, e aquele mais clarinho em direção, quando eu dirijo essa evocação a algum ente querido, amigo, seja o que for, que já retornou à pátria espiritual. Então, as irradiações dos nossos pensamentos associados aos nossos sentimentos, ele se propaga pelo fluido cósmico universal. E ele vai atingir tanto na condição de encarnado ou desencarnado. É sério? Tudo gira em torno de energia. Então, nós não podemos... Isso aqui é uma energia mais concentrada, mas é energia. Tá? Então, aí, coloquei essa figura para a gente assimilar bem, né, no processo da irradiação mental. Aí, olha essa questão do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: o fluido universal é o veículo do pensamento como área do som? Ele está levantando uma questão, porque ele conhece essas questões. Kardec estudou, antes de se deparar com o fenômeno espírita, 35 anos ele estudou magnetismo. Inclusive, na revista Espírita, ele afirma que ele foi curado da visão por uma médium sonambúlica magnetizadora. Ele já havia percorrido uns médicos mais renomados na época. E os médicos afirmaram que ele ia ficar cego. No entanto, ele foi curado. Então, para a gente ver de que realmente, quando a gente tem as ferramentas necessárias e sabe aplicar, a gente consegue. Então, aí os espíritos vão dizer, olha a resposta que os espíritos deram a Kardec. Sim, com a diferença de que o som não pode se afastar, não se pode fazer ouvir, senão por um raio muito limitado. E olha só, enquanto que o pensamento atinge o infinito, a gente tem capacidade de imaginar sequer até onde vai o infinito. Ele está dizendo infinito. Não tem fim. Porque o pensamento tem a velocidade superior que a da luz. Por isso que quando a gente pensa num ente querido, seja encarnado ou desencarnado, a gente interliga essa pessoa diretamente. Imediatamente. É imediato, é simultâneo. E aí eu coloquei essa imagem para a gente captar bem essa questão.
questão das ondas mentais, porque o nosso cérebro é realmente uma usina geradora, emissora e receptora de ondas eletromagnéticas. Ele emite e recebe ondas mentais. Se eu penso em alguém, muitas vezes vocês já devem ter vivenciado isso. Às vezes pensam num ser encarnado, leva 2, 3 dias, uma semana, a pessoa entra em contato com a gente. Ou a gente se encontra com a pessoa. Eu fiz uma invocação. Está lá no livro dos médiuns, quando Kardec trata das invocações. Nós fazemos invocações diariamente e a gente nem percebe. A gente pensa que é só na hora que a gente está na casa espírita, só na hora que a gente está na reunião mediúnica. Não! Se nós somos seres imortais, irradiando e captando energia, nós estamos continuamente realizando todas essas ações, diariamente, constantemente. E às vezes a gente nem percebe. No que eu estou pensando em alguém, pode ser até involuntário, eu estou fazendo uma invocação. E pela emissão do meu sentimento, do meu pensamento, eu já canalizei essa energia e a pessoa recebe. É como a mecânica, olha só, as casas têm até mesmo o livro de irradiações mentais, não tem o livro de irradiação? Tem pessoas que chegam, colocam o livro no caderno de irradiações. Tem lá no Amor e Caridade, os grupos mediúnicos fazem a vibração para as pessoas que estão nos cadernos de vibrações nos grupos mediúnicos. Está fazendo uma invocação em benefício daquela pessoa, seja ela conhecida ou não, porque o nome dela está ali no caderno de vibração. Diz a espiritualidade superior que é até dispensável, porque a partir do momento que nós pensamos, nós já emitimos uma invocação e já solicitamos amparo àquela pessoa, independentemente de escrever em caderno ou não. Mas é que nós ainda temos esses hábitos. Nós somos muito concretos. A gente quer ler, quer enxergar, quer escrever. E a gente ainda não chegou naquele estágio de que entendemos que basta eu projetar através do meu pensamento, porque o nosso pensamento tem forma. Felizmente a gente não consegue, enquanto encarnado, ver a imagem que cada um de nós irradia pelo pensamento, mas a espiritualidade sim. Então a irradiação é a projeção do nosso pensamento associado ao nosso sentimento, que são energias que conseguimos exteriorizar de nós mesmos. Independente de eu estar na casa espírita ou não, todos nós temos nossos mentores espirituais que os nossos irmãos católicos chamam de anjo guardião. Nós espiritistas chamamos guias, mentores, protetores. Não importa o nome que a gente denomina, mas a gente sabe que tem aquele ser querido que se colocou à disposição do Pai para nos auxiliar na nossa encarnação. Ele está conosco antes, durante e até mesmo depois, para nos auxiliar. Então a gente percebe o quanto que quando nós nos colocamos nessa condição de fazermos a projeção mental, associando o sentimento que nós estamos emanando, fortalecido pela nossa vontade, porque quando eu me coloco à disposição para auxiliar alguém ou algo em benefício próprio, a gente se vincula a essa espiritualidade. Mas aqui nós vamos ver algumas situações que ocorrem também. Nesse livro Entre o Céu e a Terra, André Luiz ele dá a seguinte definição da prece, que é muito importante a gente também entender essas questões que ocorrem. Ele vai dizer: a prece é a ação provocando a reação que lhe corresponde. Então, tudo depende de como eu estou emanando essa invocação. Conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida, ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Então, tudo
essa invocação. Então, porque, como ele está dizendo, a finalidade vai ser, a resposta imediata ou remota. Vai depender das questões que nos envolvem, porque nós somos espírito reencarnacionista, nós trazemos na nossa bagagem espiritual os comprometimentos do passado para os devidos reajustes. Então, nós temos que entender essas questões também. E ele vai dizer também que desejos banais encontram realização próxima da esfera em que surge. Talvez não passa nem aqui do teto dessa casa. Né? Impulsos, olha só, impulsos de expressão mais nobre são amparados pelas almas que se enobreceram. Então, a espiritualidade é extremamente organizada. Tem a equipe espiritual que capta as preces oriundas da terra, faz a triagem e caminha ao Pai, porque tudo promana do Pai. Ideias e petições de significação profunda na imortalidade remontam às alturas. Então, é quando aquele ser que realmente desapegado materialmente falando, vamos dizer assim, ele tem a compreensão profunda da imortalidade da alma. Então, quando ele emite essa expansão fluídica espiritual, ele vai diretamente ao plano superior. E cada prece, diz André Luiz, tanto quanto cada emissão de força, percebe ele falar cada emissão de força, que vai depender do emissor, daquilo que eu estou expandindo, daquilo que eu estou exteriorizando. Né? E leva em questões também o meu sentimento, as questões morais do emissor. Tudo isso é levado em consideração pela espiritualidade. Então, cada emissão de força se caracteriza por determinado potencial de frequência e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo, a maneira de estação receptora, como nós vimos na imagem. Então, são os cuidados que nós temos que ter se realmente estamos fazendo aquilo que nós nos propomos de forma correta. Vou fazer uma pergunta. Hoje pela manhã, quem levantou, abriu os olhinhos e fez a sua oração? Ora, vamos aprender a criar esse hábito. A gente precisa se preparar para o repouso físico, agradecer, fazer aquilo que Santo Agostinho diz lá na questão 919A do Livro dos Espíritos. Fazer aquilo que eu fazia todos os dias da minha vida. Antes de repousar, repasse uma revista na sua consciência, veja como que você passou o dia, fazer aquela triagem, vamos dizer assim, um diagnóstico, uma anamnese, como o médico faz na nossa organização física, e nós vamos fazer com a nossa intimidade espiritual. Como foi aquele dia, em que situação eu vivei, como eu enfrentei, como eu me comportei diante de determinados fatos. E colocar o Pai nas mãos do Pai, colocar-nos em espírito, para que durante o repouso físico possamos atuar na nossa casa, porque nós fazemos isso todos os dias. Todos os dias nós vamos para a nossa casa, que é a dimensão espiritual. Ou vamos para a colônia de estudo, de trabalho, de orientação, de esclarecimento, de visitação dos amigos ou ente querido que nos antecederam. Às vezes nós sonhamos sonhos positivos, porque nós vivenciamos aquela situação. Às vezes temos pesadelo, fomos para a região pralina. Então a gente aprende a identificar todos esses fatos, todas essas questões. Por isso a necessidade de estarmos em condições e preparados para o repouso físico. E pela manhã, agradecer a Deus a oportunidade de um novo dia e o repouso da noite que passou, porque não sabíamos a hora e o momento da nossa desencarnação. Então, se nós despertamos na matéria, vamos agradecer ao Pai a oportunidade de mais um dia de vida na Terra. Aí lá na questão, trouxe para a gente refletir sobre esse fato também.
questão 663 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar o seguinte: as preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar do curso? Olha, essa é uma pergunta importantíssima. Mudar a natureza de nossas provas e desviar do curso. Que natureza é essa que ele está falando? Acabamos de falar que nós somos espíritos reencarnacionistas, trazendo na bagagem espiritual os comprometimentos passados, seja de provas ou expiações. Vai depender daquilo que eu realizei na minha programação reencarnatória. Então, vejamos o que os espíritos vão dizer a Kardec. Olha só, vossas provas estão entre as mãos de Deus, e há as que devem ser suportadas até o fim. Mas, olha só, Deus tem sempre em conta a resignação. A prece chama para vós os bons espíritos que vos dão força para suportá-las com coragem. Tem pessoas que a gente conhece que tem essa resignação. Eu conheci na mocidade espírita um menino chamado André Luiz. Ele não era espírita, família católica, mas ele tinha o nome de André Luiz, bem interessante. E ele tinha a doença que naquela época era totalmente incurável, que era do fogo selvagem. E nós íamos com o nosso coordenador da mocidade, todo final de semana, fazer a visita para o André Luiz, que é o espiritólogo, né? A mãe dele tinha muita fé na doutrina espírita. E o André Luiz, ele estava naqueles colchões de água, né? Porque era a única forma que ele ficava aliviado. E esse menino tinha uma resignação impressionante. Todas as vezes que a gente chegava para fazer uma leitura de um trecho do Evangelho, nosso coordenador fazia uma pequena exposição, daí fazia a prece, fazíamos o passe nele, sempre sorrindo, e jamais nós ouvimos aquele ser reclamar. Sempre, sempre, sempre sorrindo e agradecendo muito a visita. Então, olha só a resignação desse ser. Isso foi na mocidade e eu nunca esqueci. Porque aquela face daquele rapazinho, ele era um garoto, né, de seus 14 anos, e na época nessa região nós ficamos acho que até os 18 anos, e sempre a gente ia visitá-lo, sempre. E ele sempre, sempre nos recebia e se despedia com uma alegria. Aí a gente traz para a gente como é que a gente reage diante de um processo, porque ali é um processo expiatório, não é de prova, é um processo expiatório. Desde o Divaldo que as doenças ditas incuráveis são quando o Espírito pede para que ele tenha um salto quântico na sua evolução. Então, são os resquícios de um processo do passado que ele deseja se desvencilhar totalmente e avançar na sua trajetória evolutiva. E a doutrina espírita nos dá esse esclarecimento. Né? Então, vou mais rapidinho para a gente, só tenho 5 minutos pelo nosso relógio. Aí, lá nos mensageiros, nós temos a seguinte esclarecimento. Olha só, cada prece do coração. Quando ele fala do coração, são os sentimentos. Constitui a emissão eletromagnética de relativo poder. Por que relativo poder? Porque nós ainda não somos espírito puro. Agora, Jesus, a gente se reporta a ele, bastava um olhar de Jesus, a pessoa estava curada. Né? Nós ainda não vamos ter que caminhar bastante para chegar nesse estágio. Então, toda vez que se ora no lar, aqui ele vai dizer para nós do Evangelho no lar, ele vai dar, olha o que ele vai dizer. Toda vez que se ora no lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Quem faz o Evangelho no lar? Quem ainda não criou hábito, vamos criar. Porque ele está dizendo para nós, ele está afirmando, isso é real. Né? Por isso,
Evangelho não é, olha só, a importância do que ele vai dizer. Não é tão somente um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acendem em torno. A gente cria uma harmonia fraterna, amorosa, a proteção dos mentores espirituais daquela família, auxilia não só a nossa casa, como os vizinhos, o bairro, para que cada família tenha o seu mentor. Se naquela casa tem o hábito do Evangelho no lar, cria-se um ponto, um posto de socorro da espiritualidade amiga, que vem auxiliar e utiliza daquela ferramenta, daquele ambiente doméstico, e para auxiliar os outros lares daquele bairro que está passando por necessidade. Será que a gente já parou para pensar que tudo isso é viável nas condições, inclusive no presente momento que nós estamos vivendo, que estamos passando por situações críticas na humanidade que requer de nós uma postura de amparo e assistência espiritual através dessas ferramentas que estão à nossa disposição. Aí ele vai dizer, olha só, mas também processo avançado de defesa exterior pelas qualidades espirituais que acendem em torno. Defesa exterior, porque o mentor espiritual daquele lar, daquela família, não vai permitir que espíritos obsessores possam adentrar naquele ambiente doméstico. Então, por isso, cria-se em torno daquele lar essa defesa espiritual, que é aquilo que André Luiz chama de aura. Tem a aura protetora daquele lar, daquela família. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. Então, tudo isso é importante para nós. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. E aí ele perdoa, Aniceto fala, compreender? Será que nós também compreendemos? Como é que nós assimilamos tudo isso? São questões que nós temos que trazer para o nosso dia a dia, porque os ensinamentos da obra básica é o bolo, é os ingredientes do bolo da nossa vida. Ele está dizendo passo a passo como que nós temos que fazer para poder sermos felizes. E nós ainda estamos investigando. As entidades da sombra experimentam um choque, olha só, de vulto em contato com vibrações luminosas do santuário doméstico. E é por isso que se mantém a distância procurando outros rumos. Então, esses nossos irmãos, Chico Xavier não fala espírito inferior, ele chama espírito nem feliz, ele dizia assim, espírito menos felizes. Olha a grandeza de alma do Chico. Até os nossos irmãos que não comungam conosco os mesmos ideais de vida, ele chama de menos felizes, para não ferir a sensibilidade do irmão, seja encarnado ou desencarnado. E são lições de vida. São lições de vida que ele deixou para que a gente possa assimilar. E aí, Joana de Ângeles, ela vai dizer que a prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Todas, ela não está dizendo física ou só espiritual. É todas as doenças da alma, seja ela qual for. Então, nós temos essa grande ferramenta à nossa inteira disposição. E da mesma forma, ó, esse aqui eu considero assim, particularmente para mim muito importante. Da mesma forma que o corpo físico não pode subsistir sem o alimento, o espírito não consegue manter-se em equilíbrio sem a força da oração. Isso nós temos que guardar na nossa mente, no nosso coração, para sempre. Entender que assim como eu todos os dias preciso me alimentar, porque o alimento também é energia, que precisa alimentar-se indumentária física. Por isso no Evangelho de Jesus ele está dizendo para nós, cuida do corpo e do espírito. Então o alimento que eu estou ingerindo tem que ser saudável para reforçar tanto na alimentação
ação das células, moléculas, glândulas, tudo aquilo que compõe a minha alimenta a minha física. E a oração alimenta a nossa alma, nosso espírito, nosso ser que somos, para que nós possamos suplantar as adversidades da vida. Essa finalidade também pela qual nós devemos enfrentar todas essas questões que nos envolvem. E essa doutrina maravilhosa, ela permite que compreendamos essa ação da magnetização, né, desse processo da ação magnética da prece, por meio da transmissão do pensamento, seja quando oramos por nós mesmos ou por outros, ou por algum animalzinho, porque ele vem a Prada, não sei se todos conhecem, né? Ela tem várias palestras orientadoras explicativas esclarecedoras no YouTube, que ela estuda a alma dos animais. E ela diz que também eles, como não têm nenhum processo kármico na sua bagagem espiritual como nós, se a gente aplica um passe nele, ele recebe integralmente aquela energia. Então, a gente ora por tudo. O que vale é o nosso sentimento, a nossa vontade, a nossa força interior. Essa é a nossa mensagem de reflexão na manhã de hoje. Agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa manhã e que possamos relembrar todos os dias de tudo aquilo que nós trouxemos para a nossa reflexão de hoje. Muito obrigada.